Estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas, dando início a mais um evento da Universidade Franciscana. Hoje teremos a presença de Vanessa Alfiero da Rocha, Eunice Chiliek e Elkio Uehara, juntamente do defensor público Juliano Ruschel. Vanessa Alfiero da Rocha, juíza de Direito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde junho de 1998, titular da 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Vicente, é também coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de São Vicente, pós-graduanda em Mediação e Intervenções Sistêmicas pela PUC São Paulo, em Constelações com enfoque no Direito pela Faculdade Novare e Instituto Hellinger Schule, e formada em Constelações Estruturais nível Master com Guilhermo Echegaray. Eunice Chiliek é advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Santa Catarina, primeira do Brasil e presidente e fundadora do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico. Elkio Uehara é promotor de justiça no Ministério Público de Minas Gerais. Juliano Ruschel é defensor público com atuação na área de infância e juventude e mediação de conflitos, especialista em processo lato sensu. Dado o avançado da hora, repasso a palavra de imediato para Elkio Uehara. Boa noite a todas e a todos. É uma grande honra estar aqui diante de amigos e diante de novos amigos, né, para falarmos aqui um pouquinho sobre a visão sistêmica. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer o convite da Universidade Franciscana, que me foi formulado por meio da Eunice, nossa querida colega, né, da pós de Direito Sistêmico, uma grande amiga, que a vida sistêmica assim me presenteou. Assim como Vanessa Alfiero, né, a vida sistêmica assim me presenteou. E assim como está me presenteando com novas amizades, porque já me senti em casa. Em 5 minutos, né, dessa prévia, antes do ok, ao vivo, né, eu já me senti em casa. E é assim que é a vida sistêmica. É uma vida sistêmica que contempla todas e todos, contempla todas as formas de vida, todas as formas de culturas, escolhas, pluralidade de escolhas. E que, na minha visão, se fosse para resumir, né, o que representaria a vida sistêmica para mim, é uma vida com respeito. E atrelando aí um pouquinho a nossa terminologia jurídica, né, própria da Constituição Federal, a vida sistêmica é aquela que contempla a própria essência do Estado democrático de direito, que contempla todas as formas de vida, todas as formas de todas as espécies, né, e formas de manifestação da vida. E que pressupõe, é claro, a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade esta que está intimamente ligada à nossa capacidade de decidir, de atuar diante da vida, para aqueles que têm a sua autonomia. E para aqueles que não têm autonomia, por alguma razão, né, principalmente nós, profissionais do direito, estamos aí a serviço de uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida que contemple todas as formas de manifestações da vida. E é isso. Então, trazendo um pouquinho para o contexto, né, da questão da gestão dos conflitos em tempos pandêmicos. Durante essa pandemia, quantos desafios nos foram propostos? A olhar, a vivenciar e a transformar. E como que foi para cada um de nós? Como que foi ultrapassar essa barreira, né, do nível individual, transcendendo para o nível coletivo? Será que realmente nós estávamos habituados a pensar a vida como o todo? Será que, por uma irresponsabilidade minha aqui, neste cantinho do Brasil, em Minas Gerais, talvez um ato falho aqui representasse imediatamente algo do outro lado do mundo. E a própria propagação do coronavírus nos trouxe essa observação, nos convidou a essa autoobservação, daquilo que eu
pratico aqui, ou daquilo que eu não pratico aqui, ou seja, das minhas ações e das minhas omissões, o quanto que cada uma dessas escolhas repercute, né, perante o todo, para o todo e a serviço do todo. E é sobre isso que trata a visão sistêmica. O convite para nós do direito, o convite é, né, como transformar os conflitos a partir de uma visão restritiva ou a partir de uma visão expansiva, ampliativa. O conflito, né? Qual é a base do conflito? Qual é a causa mais profunda desse conflito? E para nós que lidamos com relações humanas todos os dias, muitas vezes desordenadas, relações essas que de alguma forma estão disfuncionais por alguma desconexão com o quê? Com a própria vida. Uma desconexão com a vida, né, que nos conecta todos os dias. Então, falar sobre a vida sistêmica, sobre a visão sistêmica no direito, é falar sobre qual é a origem de uma desordem que desencadeia um conflito. Muitas vezes, um conflito familiar, que por conta da sua disfunção vai desencadear um conflito no âmbito escolar, no âmbito profissional e, portanto, no nível social. O próprio desequilíbrio do meio ambiente já representa a necessidade diária, diuturna, desse equilibrar, desse movimento de compensação da vida. Então, os pilares, né, da visão sistêmica, como sendo, né, os valores, os princípios da inclusão, da ordem, ou hierarquia, ou precedência, ou princípio do equilíbrio. São valores, são princípios, são leis que regem a própria vida. A própria vida no nível individual, mas sobretudo no nível coletivo. E todas as vezes que nós estivermos diante de um conflito, né, como que seria buscar o que realmente representa a essência desse conflito? Independentemente da nossa área de atuação, eu como membro do Ministério Público, doutor Juliano como defensor público, doutora Eunice como advogada, doutora Vanessa como juíza, né? Então aqui, olha só o exemplo da vida sistêmica. Nós aqui, cada qual, né, na sua função, no serviço de justiça. Esse encontro que a Universidade Franciscana nos propicia já dá mostras de um encontro sistêmico que contempla, né, essas funções que integram o sistema de justiça. Para que a justiça seja efetivada, é preciso a união de esforços, a integração das instituições, dos órgãos envolvidos no sistema de justiça. Então, esse é o ideal da justiça sistêmica. Esse é o ideal da vida sistêmica. E se a gente ampliasse, né, essa importância dessa integração para todos os níveis da sociedade, com certeza estaríamos mais próximos de um ideal, de uma vida com mais harmonia em sociedade, de uma vida mais harmônica com o próprio meio ambiente, com todas as suas formas de manifestações de vida, seja ela animal, vegetal, mineral, né? E a própria vida humana. É sobre isso que se trata a visão sistêmica. Dentro dessa perspectiva, né, de tempo que nós temos aqui, mas que é o suficiente para também, deste lugar de fala de membro do Ministério Público, considerar que o fenômeno crime, hoje, enquanto atuante no sistema de justiça no âmbito criminal, eu, Elkio Errara, todos os dias me deparo com situações que simplesmente representam o resultado de uma disfunção familiar, uma desordem familiar, uma desordem social, que implica o quê? Muitas exclusões. E todas as vezes que a alguém é negado o direito de pertencimento numa família,
numa comunidade escolar, essa exclusão vai trazer uma necessidade da reinclusão. Enquanto essa reinclusão não for observada, algo no sistema vai estar desarmônico. E essa intranquilidade causada por uma exclusão vai repercutir para o todo. Mesmo porque, olha só, uma disfunção familiar que pode assumir uma proporção maior e de tamanha expressividade que vai repercutir na sociedade, que vai repercutir no todo. E lembrando, né, a questão a questão da pandemia, do coronavírus, essa falta e essa desconexão com a nossa autorresponsabilidade, ela causa uma necessidade de um equilíbrio. Ela causa, por uma falha minha, por uma ausência de autorresponsabilidade, isso gera uma necessidade de um movimento de compensação. Então, essa desordem, iniciada a partir de mim, a partir do meu quadrado, a partir do meu jardim, a partir do meu microsistema, vai repercutir nesse macrosistema. E é claro que vamos só aprofundar mais um pouquinho sobre acerca dessa visão sistêmica. Imaginemos que em um sistema menor, em um microsistema, o correto seja matar como forma de satisfação de um crédito não assumido, de um crédito não quitado. Então, se alguém me deve, e se no meu microsistema entre aspas, o correto é pagar com a própria vida, essa é uma lei que rege um microsistema. Só que, independentemente de leis regedoras de microsistemas, todos nós sabemos que existem regras aplicáveis a todos dentro de um sistema maior. Então, ainda que eu cumpra uma lei inerente ao meu microsistema, à minha comunidade, caso eu viole a lei maior, eu estou sujeito, sim, à responsabilidade. Mas quando eu trago esse paralelo entre micro e macrosistema, será que é fácil para aqueles que vivem intensamente em uma comunidade fechada, regras específicas, renunciarem à atuação dessa lei? Exemplificando. Se na minha comunidade o correto é todos os dias chegar em casa e apresentar satisfações aos meus grandes, aos meus pais, aos meus líderes. Olha, pai, mãe, hoje eu trouxe um celular, hoje eu consegui um celular. Mãe, pai, hoje eu peguei uma carteira, né, vazia, uma carteira cheia. E o dia que eu chego lá, eu falo, hoje eu não trouxe nada, nem parece meu filho, você não é meu filho, você me causa vergonha. Então, é para esse aspecto que eu estou chamando a atenção aqui. Nem sempre é muito fácil renunciar às leis vigentes no meu microsistema em detrimento de uma lei maior. Então, quando a gente começa a compreender que os sistemas possuem consciências próprias, a gente começa a enxergar, a lidar melhor com os conflitos. E onde que eu quero chegar? Como transformar uma consciência, se é que conseguimos transformar? Contudo, podemos minimizar os efeitos dessa consciência, levando a esse ideal de que, olha, independentemente das consciências que regem os microsistemas, estamos diante de macrosistemas, de sistemas maiores. E a serviço do todo, em prol do todo, é preciso saber o equilíbrio de tudo isso. E aqueles que infringirem a lei maior, que é a lei com as quais nós atuamos todos os dias, estão sujeitos a essa responsabilização. Estão sujeitos a essa cobrança, né?
a qual nós estamos a serviço. Mas como integrar tudo isso? Muitos podem me questionar, Elkio, mas isso daí é uma viagem. Ah, isso daí é utópico? Pode ser. Pode parecer utópico. E para isso, requer o quê? Um nível de maturidade nossa. Requer o quê? Um nível de comprometimento com as nossas respectivas funções. E por quê? Da forma como vem sendo feito até então. Está sendo efetivo? E se a resposta para mim está bem? Ah, não, o que eu faço está surtindo efeito. Né? Eu estou sendo efetivo na minha atuação. Eu estou transformando o conflito. Se a resposta foi essa, ok, está ótimo, está perfeito. Mas e se para mim não for essa resposta satisfatória? E por que eu cheguei ao estudo do sistêmico? Porque justamente eu não estava satisfeito com a minha entrega. Aquilo que eu estava fazendo, que eu estava entregando para a sociedade, que eu estava oferecendo para as famílias, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu trabalhasse além do meu horário de trabalho, além da minha carga ordinária de trabalho, não estava funcionando. E eu estava saindo todos os dias frustrado. E aí, se a frustração é minha, se o incômodo é meu, o que eu faço com esse incômodo? O que eu faço com essa insatisfação? Porque se eu não fizer nada, talvez eu adoeça. Só que, para mim, eu falo por mim, né? Para mim, estar numa função de tamanha responsabilidade, estar numa função que gera uma expectativa da sociedade, que gera uma expectativa do todo, é uma responsabilidade muito grande para eu me acomodar e para eu não fazer aquilo que se espera de uma função tão nobre, como cada função exercida por cada membro aqui nesse encontro. Então, foi nesse contexto que eu, felizmente, encontrei a visão sistêmica. E que, felizmente, eu encontrei a visão sistêmica para ser observada, para ser vivenciada com tantos amigos queridos aqui. E aqui representados pela Vanessa e pela Eunice, e aqui pelos novos amigos também, né? Como foi dito. Juliano já é um defensor público sistêmico por natureza. Paulo e a Angelita são sistêmicos por natureza, por essência. Por quê? Todos somos sistêmicos por natureza. Porque nós somos seres vivos, nós somos seres humanos, né? Porque o que pulsa em nós é a vida. E se é a vida que pulsa em nós, considerando que a vida é o maior exemplo de sistema, da vida sistêmica, nós somos sistêmicos por essência. Em que momento, em que tempo da nossa história, nós nos desconectamos da vida? Nós nos desconectamos desse movimento natural da vida, que nos conecta cada vez a mais vida. E se eu, em algum momento, estou desconectado dessa essência, sempre é tempo de me reconectar. E para nós que já despertamos, né? Ou melhor, nós que nos relembramos que a vida é sistêmica, é preciso também saber que é preciso respeitar o tempo de cada um. Então, é por isso que eu disse lá, há minutos atrás, qual é a palavra que representa a vida sistêmica para você, Elkio? Para mim, a palavra que significa a vida sistêmica é o respeito. O respeito a todos. O respeito à história de todos. O respeito ao tempo de cada um. Isso é democracia. Isso é Estado democrático de direito. Ok. Mas e aqueles que não... E aqueles que, de alguma forma, estiverem atuando contra a vida, contra a saúde, contra a vida em sociedade, em harmonia? A eles será aplicada a lei. Por quê? Porque todas as vezes que o ordenamento jurídico é violado, todas as vezes que a ordem jurídica é violada, o sistema precisa se reorganizar, o sistema precisa se reordenar, o sistema precisa se reequilibrar.
E, para tanto, nós estamos aqui, no sistema de justiça, a serviço, né, dessas violações. Então, a vida sistêmica está a serviço do equilíbrio, do restabelecimento da ordem e da inclusão. E isso é a democracia. Então, quando a gente fala, né, direito sistêmico, isso é novidade? Talvez a gente tenha se esquecido de qual é realmente a função social do direito. Talvez a gente, em algum momento, tenha se esquecido de qual é a função social da justiça, de qual é a função social de cada uma das nossas tarefas. E aí o direito sistêmico chega como uma oportunidade de relembrar do essencial, de relembrar da essência da minha função, de relembrar da essência daquilo para o qual eu estou aqui, vivo. Não só no âmbito profissional, mas vivo na minha família, vivo na minha sociedade e vivo, né, nessa imensidão que a vida é num grande sistema. E, bom, caminhando aqui para o final, porque a gente já tem um tempo, né, limitado, o convite que sempre fica, né, é o seguinte questionamento que eu me faço todos os dias. Qual é a contribuição que eu escolho ser todos os dias para mais inclusão, para mais ordem e para mais equilíbrio no sistema? O que eu não percebi ainda e que, se tivesse percebido e que, se tivesse me dado a permissão de perceber, poderia ser uma oportunidade para mais contribuição, para mais vida sistêmica em sociedade. E é isso, meus caros amigos. Eu agradeço muito a oportunidade por esses minutos para trazer aquilo que, de alguma forma, representa minimamente a vida sistêmica. Muito obrigado, Angelita, muito obrigado, Paulo, Eunice, Vanessa e Juliana. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada, doutor Elkio. Eu vou passar a palavra para o professor Ferroni, para ele trazer aqui um pouquinho mais sobre o objetivo desse nosso encontro, antes de passar a palavra para o próximo convidado, tá bom? Muito obrigado, Angelita. Não ficou registrado no início da nossa entrada aqui. Quero saudar a esses novos amigos, como disse Elkio, né? Nos sentimos muito bem já nos primeiros minutos. Tenho dito que o direito me vale a dedicação da vida, e a cada momento ele me surpreende quando mais preciso positivamente e me incentiva positivamente. Às vezes perdemos um pouco daquele brilho quando convivemos com tantos problemas, né? Mas a gente acaba vendo que a sequência da nossa vivência nesses ambientes, ela nos proporciona esse restabelecimento e esse equilíbrio e a busca, assim, do melhor direito. E agradeço a Eunice por ter trazido os nossos convidados, agradeço a participação do Juliano, porque realmente são pessoas assim que reconheço, pessoas que trazem no coração valores nobres, que transcendem muito dos nossos direitos, digamos, humanos, nem tão humanos, né? Mas que trazem em si esses valores que afloram em momentos das nossas vidas e que podem contribuir significativamente para a nossa comunidade, né? Agradeço a Eunice por essa proximidade com a instituição, e em nome da instituição agradeço a todos que estão aqui, e dando início a esse projeto, a esta parceria, este convênio, né, esse esforço conjunto do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, da Universidade Franciscana, por nós aqui representada, Angelita e eu, também com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, representada pelo Juliano, que se soma a esse esforço conjunto de trazermos esses novos modelos que são tão necessários nesse ambiente tão rígido, tão conservador, que é o ambiente do judiciário, do amplo judiciário brasileiro, né? Então, com a fala, creio que da Vanessa, e que se soma à fala do Elkio, nós nos incentivamos e estimulamos muito
e percebemos que o mundo está realmente mudando, e são pessoas assim, com esta consciência, que farão isso, e cada vez mais nós nos unindo e participando conjuntamente de momentos como esse, sem dúvida faremos o nosso trabalho, nós contribuiremos e daremos sentido a esta dedicação de nossas vidas ao direito, que vale a pena. Muito obrigado pelo convite de todos e terem aceitado, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, sem dúvida. Angelita? Muito bem, então é com muita alegria que nós estamos abrindo os trabalhos, né, extensionistas. Ferroni é o meu parceiro de curricularização da extensão, para essa parceria, então, com o Instituto de Direito Sistêmico e a universidade, para cada vez mais conseguir levar, né, esse diálogo, essa troca de saberes, não é levar informação para a comunidade tem muito mais a nos ensinar do que nós a ela, na verdade, né? A gente precisa aprender a trocar, a conversar, dialogar com as pessoas, nós do direito, principalmente, que muitas vezes nos colocamos tão distantes, tão formais, né? Aquele senhor do terno e gravata, aquela beca. Eu não vou chegar perto, tenho medo dele. As pessoas não gostam de se aproximar muito amigavelmente, né, desse estereótipo construído para o jurista. E é isso que a gente tenta, né? Eu, pelo menos, com as minhas pesquisas, eu trabalho muito com direito de cinema, direito e literatura, direito e quadrinhos, e a última coisa que eu escrevi, doutor Elkio, foi um artigo falando sobre um anime, um mangá. O senhor é japonês, né? Aí eu lembrei, eu sou muito fã de mangás e animes, e aí a gente conseguiu fazer uma conversa, um diálogo entre... Isso vem tudo, né, do sistema da linha direito e arte, que às vezes nos ajuda a nos aproximar das pessoas, às vezes para que o leigo nos entenda melhor, às vezes é preciso mostrar o direito através da cena de uma novela, de uma série. Então, eu gosto muito disso, e por isso que provavelmente o Ferroni me escolheu para estar aqui junto, né? Dentre tantos outros professores aqui da universidade. Então, é um prazer, agradeço muito ao Ferroni, e vou passar a palavra para a doutora Vanessa aqui, para a fala dela. Boa noite, que alegria estar aqui. Eu cheguei um pouquinho tarde, a gente tinha combinado de chegar um pouquinho antes por conta de uma apresentação da minha filha na escola, e eu não tinha a oportunidade de me conectar com vocês, como o Elkio teve, né? E agora, ouvindo cada um de vocês, sentindo cada um de vocês, eu sinto o meu coração vibrando. E eu tirei uma carta sistêmica enquanto eu os ouvia, e apareceu essa daqui, leveza. E é justamente assim que eu me sinto, leve por estar aqui. E tirei uma outra carta, eu me senti sozinha, mas está no passado, porque eu não me sinto mais, eu me sinto extremamente conectada com cada um de vocês. E é muito interessante quando o Elkio fala que a vida nos presenteia constantemente, né, Elkio? E a gente se surpreende com esses presentes. E através desta visão sistêmica, a gente percebe o quanto a gente está conectado e que isso realmente pertence ao passado, porque atualmente estamos profundamente conectados. E é um prazer estar aqui, agradeço muito ao Paulo, Angelita, por criarem esse espaço, a minha querida amiga Eunice, pelo convite tão carinhoso, ao meu querido amigo Elkio, que sempre me inspira, me nutre, me movimenta, e ao Juliano, que integra essa instituição que eu tanto admiro. Fiz meu estágio também na antiga defensoria, que era a procuradoria, mas na verdade eu também estava a serviço, e eu honro muito a história dessa instituição, porque ela é parte do que eu sou. Então, essa empatia que eu aprendi a desenvolver enquanto estudante, estagiária da defensoria ou da procuradoria, ela me acompanha até hoje. Então, é muito bom estarmos aqui. E eu ouvi o Elkio justamente sobre esse convite que a vida nos fez, principalmente nesses últimos 2 anos de pandemia.
E a vida nos convidou realmente a olharmos para questões muito profundas, para as quais o nosso dia a dia impedia que nós olhássemos. E dentre essas questões está como nós nos relacionamos com a morte e como é que nós nos relacionamos com a vida. E na justiça, nós lidamos com a vida e com a morte. Eu trabalho precisamente com direitos de família e sucessões, e eu me deparo com essa dualidade diariamente. A gente cuida da morte através do inventário e cuidamos também da vida, né? Uma investigação de paternidade, alimentos gravídicos que buscam o quê? Trazer dignidade para essa pessoa que chega à vida, os alimentos e tudo que se desenrola durante a vida até a morte. Então, nós lidamos muito com isso. Mas como será que nós nos relacionamos com isso? Porque cada conflito que nós gerimos nos conecta, de certa forma, essas questões tão importantes. E isso também nos convida a uma outra reflexão. Como disse o Elkio aqui, trazendo um pouquinho dessa consciência da barra de Access, que eu também adoro, que consciência eu quero ser, né? Que contribuição eu quero ser, que contribuição eu posso ser. E esse é um convite. Qual é a minha função como gestora do conflito, como advogada, como promotora, como defensor, como promotor? E aqui eu queria até abrir um parênteses e dizer o quanto eu fiquei admirada com essa acolhida sistêmica, porque um ambiente que fala de direito sistêmico e se mostra sistêmico, trazendo aqui um representante de cada instituição que integra a justiça, e eu até conversei com a Eunice sobre isso e falei para ela, olha, eu sei que o espaço é restrito e a gente não consegue trazer também um representante dos servidores, um representante dos auxiliares da justiça, um representante dos facilitadores, um representante dos usuários da justiça. Mas estão todos eles nos nossos corações, então todos eles fazem parte. Portanto, essa visão sistêmica aplicada na prática realmente me emociona. Então, queria só fechar esse parênteses para honrar essa preocupação que vocês tiveram, de não só abrirem um espaço para a gente falar sobre o direito sistêmico, mas já serem sistêmicos ao abrirem esse espaço. E voltando a essa questão, né, como eu me relaciono com a vida, qual é a melhor contribuição que eu posso ser do meu lugar? E qual é a minha função ao sustentar esse arquétipo da justiça que eu tanto sustento? Eu gosto muito do Amit Goswami, um ativista quântico, e ele tem vários livros falando sobre o ativismo quântico, e ele fala justamente sobre essa nossa profunda conexão com o arquétipo da nossa profissão. Então, ele diz aqui no livro Consciência Quântica, uma nova visão sobre o amor, a morte e o sentido da vida. Ele fala, as profissões que escolhemos estão direcionadas à exploração de um arquétipo no sentido platônico. Os cientistas seguem o arquétipo da verdade. Os artistas seguem o arquétipo da beleza. Quase todos seguem o arquétipo do amor. Os líderes religiosos seguem o arquétipo da bondade. Pessoas de negócios seguem o arquétipo da abundância. Profissionais da área de saúde seguem o arquétipo da plenitude. E ele não fala, mas nós, obviamente, que trabalhamos com a justiça, seguimos o arquétipo da justiça e da verdade. Com efeito, todos têm um arquétipo para seguir, diz ele. Se o arquétipo da profissão que você exerce se ajusta ao arquétipo que você pretendia alcançar, então você segue esse arquétipo alegremente. Você é feliz na sua profissão. Porém, como o Elkio disse, nem sempre nos sentimos felizes no decorrer da nossa profissão. E assim como ele, muitas vezes eu me senti profundamente frustrada, justamente por me dissociar daquele arquétipo que eu tanto queria seguir enquanto juíza. Quantas e quantas vezes as minhas decisões não só não traziam paz, como fomentavam ainda mais discórdia. E quantas vezes aqui eu me senti absolutamente sozinha. Olha, aquela carta já até sumiu, tá aqui. Eu me senti sozinha, porque eu dava as minhas decisões, mas eu estava totalmente dissociada daquela minha missão. Eu não conseguia propagar a paz, eu não conseguia estar a serviço da reconciliação. Mas
a frustração também é importante. A frustração também está a serviço. E aqui, abrindo um outro parênteses, quando nós aprendemos a dizer sim à vida, nós aprendemos a dizer sim também aos obstáculos que a vida nos traz, porque até os obstáculos estão a serviço da nossa evolução. E essa frustração estava a serviço, estava a meu serviço, porque ela queria me mostrar algo. Como dizia já o Einstein, insanidade é fazer dia após dia a mesma coisa e esperar resultados distintos. Aquela frustração era uma mensageira, para que eu pudesse olhar para a forma como eu estava atuando e verificar, será que esta é a minha melhor contribuição? Será que eu posso fazer diferente e obter resultados diferentes? Será que eu posso atuar além de uma exterminadora de processo? Será que eu posso me colocar realmente a serviço desse arquétipo da justiça que eu tanto segui? E aí vem o Amit e ele diz, se você não está feliz no exercício de sua profissão, precisa descobrir o que não está mais sendo satisfatório na maneira como segue o arquétipo dessa profissão. Você está na profissão errada? Então, mude de profissão. Ou não encontrou o ajuste adequado de suas propensões com sua profissão? Neste caso, mude a maneira como aborda a sua profissão. E como nós podemos, dentro dessa nova ótica em que valorizamos tanto a vida, valorizamos tanto cada minuto precioso que nos resta nessa vida, para cumprirmos a nossa missão, como é que podemos ser a melhor contribuição? E esse foi um questionamento que eu fiz e encontrei muitas das respostas com essa visão sistêmica. E aqui eu gosto muito também do John Paul Lederach, ele que fala muito em transformação de conflitos, esse pacifista internacional, autor de um livro lindo, A Imaginação Moral. Ele diz, para nós profissionais de justiça, paz e conflito, a vocação nos chama de volta à estrada, cujas curvas ultrapassam as paradas de repouso das técnicas e da prática diária. Ela nos acena para procurarmos mais naquilo que somos do que naquilo que fazemos. E como nós podemos encontrar aquilo que somos através da visão sistêmica? Porque a visão sistêmica não nos coloca só a serviço de curar o outro, mas ela nos convida a um mergulho, a um autoconhecimento profundo, para que a gente possa mergulhar nas profundezas do nosso ser, nos conectarmos novamente àquelas lacunas que nos acompanham, as nossas sombras, as nossas feridas, e transcendê-las. Porque quando nós seguimos esse percurso e nós encontramos essa paz interna, vivemos a partir dessa filosofia sistêmica, aí sim nós irradiamos a paz. Eu gosto muito de uma fala do Bert Hellinger. Ele dizia que um coração que encontrou a paz se torna um refúgio de paz entre os seres humanos. Portanto, quando nós queremos aderir a essa visão sistêmica, o primeiro passo não é servir o outro, o primeiro passo não é salvar o outro, não é mudar o outro. O primeiro passo é esse ato de profunda coragem e humildade e olhar para o nosso lugar dentro do nosso sistema. Não só o nosso sistema familiar, mas o nosso sistema. Todos esses eus que nos habitam, cada um de nós já é um profundo sistema. O nosso pai, a nossa criança. E como lidamos com todos esses eus que insistem em se fazer presentes na nossa vida? Essa voz interna, que nem sempre é da nossa criança, nem sempre é do nosso pai. Às vezes, é dos nossos ancestrais que continuam vivos, pulsando dentro de nós. O Elkio já trouxe um pouquinho da boa consciência, de uma família, por exemplo, de furtadores. A boa consciência é furtar. E qual é a nossa boa consciência? E usando aqui esse esmalte vermelho, eu já falei para a Eunice isso várias vezes, o meu pai, ele não me deixava usar esmalte, de jeito nenhum, vermelho, isso daqui é má consciência pura. E até hoje, quando eu pinto a minha unha de vermelho, eu tenho que conversar com ele, meu pai já faleceu faz tempo, eu tenho que dialogar com essa voz interna que me acompanha, e dizer, olha, foi como foi, eu respeito a forma como você agiu, está tudo certo, você também estava querendo me proteger, mas eu cresci, eu dou conta, e eu vivo a minha vida, com você no meu coração. Quantas vezes a gente faz isso, e vou julgar
Como que eu faço quando eu lido com essa minha boa consciência, que tem a sua própria moral, os seus próprios valores? Como é que eu consigo transcender a minha boa consciência e encontrar essa paz interna para eu olhar para aquela família que está à minha frente, à espera de um julgamento, sabendo que ela também tem a boa consciência dela? Como eu faço isso? Como eu lido com esse sistema tão complexo que sou eu? Portanto, essa visão sistêmica nos ajuda profundamente a nos conciliarmos, a nos reconciliarmos e a nos reconciliarmos também com o nosso sistema. Porque só a partir deste lugar é que nós poderemos ser aquele coração de paz que o Bert tanto falava. E quem sabe podemos irradiar um pouco dessa paz para as pessoas no nosso entorno, mas sempre reconhecendo a dignidade delas. O que é essa dignidade? A gente fala tanto em princípio constitucional da dignidade humana. O que é essa dignidade? O Kant já nos falava que a verdadeira dignidade é o poder de autodeterminação. Então, quando eu me deparo com uma família, com uma regra de valores morais totalmente diferentes da minha, será que eu vou querer julgá-la a partir do meu ponto de vista, a partir da minha educação, da minha religião, do meu sistema familiar? Ou será que eu consigo transcender esta minha boa consciência e olhar para a consciência coletiva e, quem sabe, me aproximar dessa consciência da totalidade que diz sim a todos que são como são, da forma como são, e ainda que reconhece e confia que todas as pessoas estão a serviço do destino coletivo. Todas as pessoas estão a serviço do destino coletivo. Mesmo aquelas que têm um destino difícil, mesmo aquelas que cometem crimes, mesmo aquelas que chegam até a justiça para receberem uma pena. Sim, o direito sistêmico não exclui o direito tradicional. O direito sistêmico, ele chega para integrar o direito tradicional, com muita humildade, com muita reverência, com muito respeito. Eu gosto muito da teoria integral do Ken Wilber, e ele diz como é possível nós olharmos para várias perspectivas e reconhecermos que todas elas são válidas e que elas podem se integrar. E como é ouvir um relato tão díspare de uma pessoa e de outra e reconhecer que cada uma tem a sua verdade interna, que cada uma tem a sua perspectiva e que na perspectiva de cada uma, aqueles pontos estão sempre válidos. Por quê? Porque todas as pessoas estão a serviço do destino coletivo. Nesse grande quebra-cabeças que é a vida, cada pessoa tem ali a sua função. E aqui eu já contei esse caso várias vezes, mas para mim ele é tão didático e ele sempre me mostra quando eu me esqueço, porque muitas vezes eu me esqueço disso e eu preciso me resgatar deste lugar e restabelecer essa minha visão com muita humildade. Então eu guardo esses casos, até faço uma anotação deles para que eu possa sempre verificar que todos estão a serviço. E esse aqui era o caso, Eunice, que eu já falei para você, de uma moça que chegou era uma audiência de divórcio. E eles chegaram, o casal, né, que se transformou ali num ex-casal, junto com seus advogados, e já chegaram, fizeram um acordo. Estava tudo tranquilo, assim, aparentemente tranquilo, aquela audiência que não dá trabalho nenhuma. Eu simplesmente recebi os advogados, recebi as partes, fiquei ali na mesa com elas. Ah, doutora, a gente já chegou com um acordo, vai ser isso, eles vão se divorciar consensualmente, ele vai pagar pensão para os 3 filhos, a guarda pode ficar com ela, ele vai ter a convivência, não tem bens para partilhar, tá tudo certo. Só que eu percebi que a mulher, ela guardava aqui o chakra laríngeo dela estava totalmente fechado, assim, parecia que ia explodir. Mas ela sentou ali na cadeira e quando acabou a audiência, todos foram embora e ela ficou. E ela se aproximou de mim e perguntou, doutora, eu posso conversar com a senhora? Porque eu tenho algo engasgado aqui. Eu já tinha sentido aquele engasgo. Falei, claro, a audiência já acabou, o processo já se encerrou, pode falar o que a senhora quiser. Ele falou, esse desgraçado, ele entrou com essa ação, ele está se fazendo de bom moço, está oferecendo alimentos para os filhos, está querendo ver os filhos, só que há 2 anos.
Esse cara saiu da nossa casa, eu era totalmente dependente dele. Ele era o único provedor da nossa casa. Eu dependia dele para tudo, até para tomar as decisões importantes na minha vida. A gente tem 3 filhos, os filhos eram todos pequenos, eu só cuidava dos filhos. Esse desgraçado saiu de casa para fumar um cigarro, nunca mais voltou. E agora, 2 anos depois, simplesmente porque ele conheceu uma mulher e quer se casar com ela, se lembrou que é casado e veio aqui para desfazer o casamento. Ele é um egoísta, onde já se viu. E ela começou a colocar tudo para fora, né? E por causa dele, eu tive que sair de casa, eu tive que me reconciliar com a minha família para minha família poder cuidar dos meus filhos. Eu fui me capacitar, eu estudei, eu tive 2 trabalhos, eu me qualifiquei, fiz um curso técnico e hoje eu dou conta. Hoje eu sou uma mulher independente, hoje eu cuido dos meus filhos. E aí eu olhei para ela, eu já tinha passado pelo curso de mediação, já tinha aprendido algumas técnicas lá de mediação, juntei com barras de Access, qual a melhor contribuição que eu posso ser, o que está certo sobre isso que eu não estou vendo. Essas perguntas são formidáveis, elas abrem um campo para uma outra consciência. E aí eu falei, eu vou parafrasear, é uma técnica de mediação. Então, o que a senhora está me dizendo é que há 2 anos a senhora era uma pessoa totalmente dependente dele, e como ele se retirou da sua vida, a senhora encontrou o espaço necessário para a senhora se reconectar com a sua força, se desenvolver, se capacitar e se tornar essa mulher independente que a senhora é hoje? E ela ficou assim, foi isso mesmo. E aí eu continuei, eu perguntei para ela, aí tem as perguntas circulares, as perguntas abertas. A senhora acha que se ele não tivesse saído, a senhora seria essa mulher que a senhora é hoje? Aí ela pensou bem, ela falou, não, na verdade não, eu seria aquela mesma mulher dependente, que dependia dele para tudo, sem qualificação. E aí eu fiz mais uma pergunta. E quem nessa história teve o destino mais difícil? A senhora, que se qualificou, se desenvolveu e ainda conviveu com seus filhos, usufruiu do amor dos seus filhos? Ou ele, que precisou se afastar para que a senhora se transformasse? E aí ela respirou profundamente, ela nem me respondeu, ela só fez assim. E o chakra dela aqui se liberou, ela agradeceu, ela falou, gratidão, agora eu estou leve. E foi embora. Então, quando eu me lembro desse caso, para mim, assim, é muito certo, todos nós estamos a serviço. Por mais que a gente não tenha condições de perceber isso na hora, todos nós estamos a serviço. E quando cada um segue o seu centro genuíno, como aquele homem seguiu, ele seguiu o seu centro genuíno que disse para ele, olha, basta, eu tenho que seguir adiante, ele seguiu adiante. E quando nós nos deparamos com esses casos, com essas pessoas, como é que nós podemos lidar com todas elas de uma forma sistêmica? E aqui o Elkio já trouxe a resposta com muito respeito. E o que é respeitar, como Bert já dizia? É dizer sim a todos que são como são, mesmo aqueles que são totalmente diferentes, mesmo aqueles que têm uma boa consciência totalmente diferente da nossa boa consciência. Agora, isso significa, então, uma pessoa que comete um crime, tá tudo certo, eu vou dizer sim para isso, não vou fazer nada? Não, eu vou fazer. Mas eu vou fazer de um outro lugar, não de um lugar de justiceira. Você cometeu um crime, eu vou te dar uma pena porque você é isso, você é aquilo. Quem sou eu para julgar aquela pessoa? Eu não sei qual é a boa consciência dela, eu não sei quais são as lealdades dela, eu não sei qual a história de vida dela, eu não sei. A única coisa que eu sei é que ela também está a serviço do destino coletivo. Ainda que eu não compreenda, ela também está a serviço do destino coletivo. Mas eu sou juíza, eu preciso aplicar a lei. Sim, eu vou aplicar, mas eu vou aplicar de um outro lugar. Eu vou sentir a justiça aqui atrás de mim me ancorando e vou dizer para essa pessoa, eu não sou a justiça, eu estou a serviço da justiça. E a serviço da justiça, eu aplico a você a mesma lei a qual eu também me submeto. E ao fazer isso, eu te dou a oportunidade de se responsabilizar pela sua conduta e assim resgatar a sua dignidade.
Esse é o meu papel. Portanto, essa visão sistêmica, ela traz... Cadê a minha carta? Isso, leveza. Ela me permite ressignificar o meu trabalho. E eu renuncio a querer salvar o outro. O outro não precisa ser salvo. O outro tem a sua própria força, tem a sua própria dignidade, o seu poder de autodeterminação. O destino individual do outro está a serviço também do nosso destino coletivo. E assim caminha a humanidade. E reconciliando essas polaridades que aparecem no nosso caminhar na justiça, nós vamos contribuindo para esses saltos quânticos que vão acontecendo. E a vida vai se mostrando. E a gente vai caminhando. E aí aparece uma outra carta que eu tirei. Agora estou pronto para ir para a vida. Só que quando eu vou para a vida, olha só outra carta que eu tirei. Eu exercito o olhar para o que aconteceu, sem julgamentos. Essa é a concepção dessa nova justiça alinhada ao amor. Obviamente não o amor romântico, mas o amor que se manifesta pela empatia, pelo respeito, de saber que o outro é como ele tem que ser, porque da forma como ele é, ele também está a serviço. E como eu também estou a serviço, e o tempo está a serviço, eu creio que o meu tempo já se encerrou, e com muita gratidão eu me despeço e me coloco aqui disponível para ouvir todos, com o coração repleto de alegria. Gratidão. Muito obrigada, doutora Vanessa. Que coisa mais legal te ouvir. Aonde que a gente compra essas cartas? Eu já estava aqui olhando na internet. Uma vez eu fui numa oficina e a Josiane Ferroni, que estava trabalhando com constelação dentro do direito processual, ela trouxe essas cartas, eu olhei, pensei em comprar e nunca mais procurei. Agora tu me lembrou delas de novo, Vanessa, eu adoro. Que coisa mais interessante isso. Eu estava olhando aqui. Qual é a marca das tuas? Tem muitas aqui na internet, né? Depois tu me manda para eu ver quais são as melhores para se comprar, tá bom? Bom, eu vou então passar a palavra agora na nossa combinação aqui da sequência. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Juliano, né? Que é o nosso defensor público aqui na equipe, no encontro de hoje. Boa noite, doutor Juliano. Boa noite, meus queridos. Que prazer, que emoção. Estou totalmente arrepiado aqui, ouvindo o doutor Elke e a doutora Vanessa. Meu Deus do céu, como diz o professor Ferroni, eu comecei a me sentir na teoria sistêmica agora. Eu sou um prático que já pensava dessa maneira e agora eu vi que a ciência corrobora com tudo aquilo que eu penso. Doutora Vanessa, parabéns. Pena que o doutor Elke teve que se afastar agora. Deem os parabéns para ele também por todas as palavras. Estou muito emocionado aqui. Eu sou uma pessoa altamente sinestésica, vontade que o evento fosse pessoal para abraçar vocês e dizer que palavras lindas que vocês disseram até agora. E essa pandemia vem me causando muito problema, porque esse meu lado sentimental... doutora Vanessa, eu termino um júri de absolvição abraçado no réu, chorando com ele. Então, assim, eu gosto muito da questão tátil, questão física mesmo. E esse é o sistema. Para quem não conhece a teoria dos sistemas, é isso aí. Muitas vezes nos pedem para ser totalmente razão, mas jamais vou me despir do meu sistema emotivo. Então, a gente tenta utilizar todos os lados, né? É que nem eu agradeço, em nome do professor Paulo Ferroni, a professora Angelita, a UFN, que está proporcionando isso aí, porque um ambiente para nós começarmos a fazer as mudanças efetivas que nós já viemos falando, e vocês com mais ênfase ainda, é dentro da cátedra. É aqui, através da formação de nossos juristas, que nós vamos começar a formar um pensamento diferente, esse pensamento sistêmico. Nós, até então, nossa formação foi moldada totalmente para
pela lide, pelo conflito. Para eu ganhar, você tem que perder. Não existe essa política do ganha-ganha que a gente busca hoje em dia, né? Então, assim, dentro da cátedra, eu lembro, assim, iniciante de faculdade, né, as primeiras matérias, aquelas matérias sociológicas, filosofia e tal, e nós, quando é que vai começar o curso de Direito? Quando é que vamos começar com os processos, com as leis e tal, mas vocês, estudantes que estão nos ouvindo hoje, aproveitem desde o primeiro semestre esse sistema. O direito não é só as leis, não é só o processo, e hoje, doutora Vanessa, eu posso assegurar para esses nossos acadêmicos que acho que 80% das demandas a gente resolve com essas matérias, sociologia, filosofia, essas questões mais humanitárias do que com a própria legislação, com o processo, né? Então, é isso aí, nós somos todos um sistema, nós somos um ser no mundo realmente, mas não somos um ser sozinho, nós não conseguimos fazer nada fora dos nossos sistemas, e eu tenho atuação na área, atuo bastante na área da infância e na área da família também, doutora Vanessa, e assim a questão de cada um tem sua fala, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, mas às vezes assim a gente quer resolver tanto que a gente não faz mais aquela separação juiz, promotor, defensor. Eu até às vezes digo, doutor juiz, doutor promotor, com toda a devida vênia, eu vou fazer o papel do advogado do diabo agora, mas eu penso que realmente a situação tem que ser diversa. E é isso aí, trabalho há muito tempo com juízes, com promotores, sempre trabalhando em conjunto, e é isso que é o ideal que nós vamos buscar, um sistema, todo mundo faz a sua parte, somos de uma corrente, de uma engrenagem maior, mas somos uma corrente, o pouco que nós fizemos de diferente, conseguindo arrastar uma ou mais outras pessoas da engrenagem, certamente atingiremos esse objetivo maior ao final. E o sistema é encantador. Na área da infância, eu trabalho muito com filhos acolhidos sem pais, pais com filhos internados. Então, é uma coisa muito... Bem como o doutor Elke estava falando, são cortes que nós vamos tendo desde a nossa infância, principalmente daquele nosso povo mais sofrido e hipossuficiente, que é o nosso dia a dia da defensoria, são cortes que não são restabelecidos e nós vamos ver lá no futuro todos os problemas que causaram. Esse menino que foi acolhido hoje não foi bem tratado, não foi sócio-reeducado. Aquelas crianças que estão no acolhimento que não permitiram que os pais que tiveram elas retiradas de si, as políticas públicas não são feitas para auxiliar a retomada de vínculos, infelizmente. A gente vê que num acolhimento institucional, tudo é feito em prol exclusivamente da criança, pensando, são pais pobres, não têm cultura, não levavam para vacinas. Certamente uma família substituta, elas vão estar em um lugar muito melhor. Só que essa cobrança do vínculo que foi afastado e não foi possibilitado um reatamento, pode fazer uma cobrança muito grande lá na frente. E tudo aquilo que a gente vê na prática, mais uma vez um sistema, uma sequência, tudo aquilo que nós não conseguimos resultados na área da infância, na área da proteção, passa a cerca para o outro lado e começa a nos cobrar na seara do ato infracional. E dali, passando para os 18 anos, vai ser cobrado lá no crime, vai ser cobrado nas nossas varas de famílias, ou seja, vivemos sempre numa teoria dos sistemas. E isso é o encantador. Cada um de nós tem que trazer a sua contribuição pessoal para a modificação desse nosso mundo. E como eu disse antes, tudo isso começa nesse lugar que hoje o UFN está nos proporcionando. Vamos começar a transmitir para os nossos acadêmicos, desde o início do curso, que tudo aquilo que nos ensinaram, que nós vimos, que o processo é bonito, que o direito é encantador, mas assim, nós somos ensinados que as disciplinas no curso de direito não conversam entre si. O direito civil não conversa com o penal, não conversa com a sociologia, não conversa com o constitucional, e depois, somos formados, chega o cliente na nossa frente, e daí olhamos para o nosso colega e perguntamos, e agora resolvemos com o civil, com o penal, com o constitucional, não fomos preparados para o sistema, para atuação em todas as áreas, né? E isto é uma dificuldade muito grande de nós, como profissionais, depois na prática. Então, eu fico extremamente encantado, não quero me alongar muito aqui, porque assim, falar depois do Dr. Elke e da doutora Vanessa,
já foi extremamente difícil. Se eu tivesse falado depois da doutora Eunice, então, eu estaria totalmente fadado ao insucesso nas minhas palavras aqui. Mas estamos aqui para contribuir, meus queridos, com o avançar do horário, e vamos dar a palavra para a doutora Eunice e depois fizemos mais algumas considerações. Mas estou muito feliz e agradecido pela oportunidade de dialogar com pessoas que eu vejo que parecem comigo, eu vejo o olhinho brilhando de vocês e essa emoção que chega a saltar o coração. E isso é o que nos anima. A hora que nós não tivermos mais isso, seremos pessoas desnecessárias em qualquer função que estivermos desempenhando nesse nosso sistema de justiça. Obrigado. Muito obrigado, doutor Juliano. A tua fala me lembrou uma decepção que eu tive, olha eu, né? Porque eu sempre gostei das cadeiras do início do curso e eu sempre pensei, nossa, por que não dá para agregar? Eu estava sempre lá batendo na porta, eu estudei lá na Unicruz, em Cruz Alta, e era comum eu estar na porta do jornalismo, lá eu estava lá sempre na porta do jornalismo, da filosofia, da informática, eu queria me agregar com os outros cursos, fazer projeto junto, eu enxergava isso de uma maneira tão fácil, eu não entendi, porque me achavam meio louca, mas tudo bem. Depois eu virei professora, e aí eu fui fazer um mestrado, pouco antes de virar professora, eu fui fazer um mestrado e aí eu busquei mestrado em Direito, né? Disseram que eu tenho que fazer um em Direito, eu queria buscar um mestrado interdisciplinar que tinha lá na Universidade Federal de Santa Catarina, em Direitos Humanos, interdisciplinar. Aí eu descobri que em Santa Maria tinha o falecido mestrado em Integração Latino-Americana e me realizei, pensei, tá aí, vou ali fazer esse, né? Todas, tinha colegas da arquitetura, da fisioterapia, do direito, enfim, tudo que era área reunida discutindo um mesmo problema, eu achava isso o máximo. Tá, beleza. Quando eu comecei a dar aula, isso em 2006, nas universidades começaram com a história de que nós tínhamos que ser, né, interdisciplinares, os professores, a academia tinha que buscar a interdisciplinariedade. Eu, oba, né, me dei bem, fiz um mestrado bom. Vou tentar o doutorado agora, mas aí eu vou tentar em Direito, né, já para vincular as coisas. Fui procurar o doutorado em Direito, era pré-requisito da maioria dos doutorados tu ter o mestrado em Direito. Então, eu passei no doutorado sem o meu mestrado ter sido considerado lá com necessidade de discussão administrativa, porque era interdisciplinar. Então, eu falo isso para ver a discrepância, né? O quanto que é difícil a gente, na vida prática, academia principalmente, seguir aquilo que, na verdade, seria ela própria prega, né? Que seria o melhor para a resolução dos conflitos. A gente precisa das outras áreas, as outras áreas precisam da gente e vice-versa, né? Então, essa tua fala me lembrou muito isso. Muito obrigada. Agora partimos, né, para a nossa última convidada da noite, graças ao círculo muito bom, né, de profissionais e amigos sistêmicos do Ferroni, e a gente chega na doutora Eunice aqui, que foi a primeira que eu conheci. Então, com a palavra, a doutora Eunice, para a última fala da noite. É um desafio, doutor Juliano, ser a última a falar também depois desses gigantes, né? Incluindo você, o Paulo, a Angelita, que ninguém é café pequeno, como diz o outro, né? Deixa eu te contar, Angelita, começar minha fala. Primeiro, muito obrigada ao doutor Ferroni por ter, né, vislumbrado essa possibilidade que a gente está construindo, inaugurando hoje, né, nesse momento tão histórico, com certeza, né, para a instituição, para o Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, que vem pautado, né, nessa visão filosófica, nesse estudo dessa inteligência sistêmica. Eu gosto de falar que o direito sistêmico é o estudo das tecnologias da alma, que não são poucas, e que se a gente está aqui nesse espaço quadradinho, né, graças à tecnologia, à inteligência artificial, que está aí, né, nos surpreendendo diariamente.
E a inteligência sistêmica, a gente está engatinhando nela. Então, né, esse é o convite a todos que se abram, né, para também despertarem com esse olhar maravilhoso para tudo que estiverem fazendo no seu dia a dia, né? Eu tenho a grata satisfação de ter a Vanessa, né? Eu falo, era minha ídola. Deixa eu te contar, Angelita, que ela tem uma carta que ela não revelou. Ela escreveu. Vou contar, peraí que eu deixei cair aqui. Eu fui buscar, né? Falei, opa. Eu tive a honra de receber das mãos dela autografado e tudo, Saberes Sistêmicos. Opa, cadê? Saberes Sistêmicos na Justiça, de autoria da doutora Vanessa Alfiero da Rocha, minha grande amiga. Brilhante. Então, Vanessa, em sua homenagem, eu, durante a sua fala, fui buscar, né, quando acabou os seus cards, né? Olha quanta má consciência dela para ter conseguido ousar nesse sentido, né? Diante de um lugar tão tradicional que é a magistratura, é quase igual às unhas vermelhas, né? E eu tirei a carta, Vanessa, perpetradores e vítimas em um só coração. Curiosamente, nós estamos num momento em Santa Maria, né? Bem delicado, que justamente traz, né, está acontecendo nesse momento também o julgamento, né, da questão da Boate Kiss. Então, a gente vem nessa contrapartida de proporcionar vida, né? Olha que lindo, falava isso com o professor Paulo antes de a gente começar, né? A força de vida, que é a nossa proposta do 4º Congresso Brasileiro de Direito Sistêmico, Direito à Vida, que vamos trabalhar em conjunto já nessa parceria, e justamente nessa cidade que precisa respirar vida, né? Então, eu acredito que esse momento, não por acaso, está acontecendo nessa instituição tão renomada, de tanto tempo, né? De tanta tradição, e de onde eu fui realmente surpreendida com esse convite, com essa proximidade, com essas possibilidades que hoje descortinamos e que com certeza nos surpreenderão, porque a gente está começando algo totalmente inovador, inédito, né, com uma instituição de ensino que realmente me emociona demais. Quando a fala do professor Paulo, eu pensei, tomara que ele não peça para eu falar, porque senão eu vou chorar, né? Eu preciso me recompor, então deu tempo de eu respirar e não me deixar ser totalmente envolvida pela emoção, né, doutor Juliano, que isso também nos faz parte do nosso processo de autoconhecimento, né? Nos percebermos em que momento estamos, né, doutora Vanessa? Ou na nossa criança, ou no nosso crítico moralista, então eu me trouxe para adulta e peguei a carta. Perpetradores e vítimas em um só coração, né? Fala da doutora Vanessa. Quando lidamos com perpetradores e vítimas e diferenciamos entre o bom e o mal, cristalizamos as pessoas nesses papéis e perdemos a oportunidade de colaborar para a reconciliação. Em um nível individual, a pessoa que praticou um ilícito e causou dano a outra deve ser responsabilizada pela sua conduta e reparar o dano até mesmo para poder restaurar sua dignidade. Em um nível mais profundo, todas as pessoas estão a serviço do destino coletivo, sejam elas perpetradoras ou vítimas. Como ensina Bert Hellinger, precisamos ter presente que são seres humanos e olhar para algo diferente, para além da diferenciação entre o bom e o mal, para o que atua por trás disso e nos inclinar ao mistério da vida. Penso que eu posso terminar minha fala só lendo essa carta da Vanessa, né? Porque ela simplesmente trouxe a síntese desse nosso encontro desde o início, né? Então, isso sim, estamos todos conectados nessa teia invisível, né? Que nos religa, inclusive nesses momentos. Isso é fenômeno, isso é fenomenologia, isso é o que é. Né? É a essência desse momento, desse movimento, que o direito sistêmico se propõe a resgatar, inclusive a própria ética, né? O próprio olhar para a verdade, sempre sabendo que a verdade, como nós estudamos, né, com os saberes sistêmicos, ela está imbuída de vários aspectos. Tem a verdade relativa,
quando ela vem do microsistema daquela família. Então, nós advogados somos muito desafiados, porque nós geralmente ouvimos a verdade relativa e não a verdade incondicional. Então, o primeiro passo para nós advogados é acolhermos em nosso coração o perpetrador da vítima que nós representamos, para que a gente possa, de fato, estar a serviço desse contexto e para que possamos acessar aquilo que vai, sim, trazer um movimento de reconciliação, nem que isso signifique um longo processo judicial. Nós renunciamos às nossas preferências, porque quando nós intencionamos que aquele cliente precisa fazer um acordo, a gente já saiu do lugar. A gente já não está respeitando essa inteligência sistêmica que atua e que é muito maior que nós, que mal nós sabemos do que nos constitui e da nossa precedência e da nossa história, que temos a possibilidade de saber o que precede a história daquela pessoa. Então, renunciar às nossas preferências, às nossas expectativas, né? Às vezes equívocos. Você conhece do sistêmico, então você vai fazer acordo porque você é bonzinho. Não, sistêmico significa posicionamento, né? É a primeira coisa que a Vanessa e o Elkio falaram, nós reconhecemos por isso a importância de sabermos o nosso lugar no nosso próprio sistema de origem, porque quando nós nos posicionamos adequadamente, né, conforme a tecnologia da alma, aquilo que a alma nos exige e nos impulsiona, e que pouco nos percebemos justamente pela nossa própria desconexão com o nosso propósito, com a nossa essência. Então fica difícil identificar isso, né? Mas a gente acolhe também as nossas sombras e as nossas dificuldades e fala assim, né? E o assentimento, né, Vanessa, que é algo absolutamente desafiador. Nós assentirmos a realidade como ela é, sem termos a intenção ou o desejo de que seja diferente, tal qual uma criança, que a maior parte das vezes as pessoas chegam nos nossos escritórios imbuídas de uma emoção bem infantil. Se a gente perguntar para a pessoa, diga um número de 1 a 10, ela vai revelar a idade emocional que ela se encontra naquele momento. Lembrando que criança nada resolve, e só do estado do adulto, isso é análise transacional de Eric Berne. São tantos saberes que eu poderia ficar, como o professor Paulo já abriu o áudio dele, tipo assim, Eunice, você fala muito, ele sempre fala isso de mim, né? Então eu digo sim para você, professor Paulo, eu falo muito, mas hoje eu acho que, né, esse momento ele realmente está tomado de tamanha emoção e de tamanha integração, que a leitura dessa carta da Vanessa, viu? Ela não fez a propaganda. Vejam como as pessoas aqui respeitam e são humildes e são gigantes, na verdade. Então, essa humildade foi um grande legado que meu pai me ensinou, seja sempre humilde. Eu chego nessa instituição, coração aberto, do meu lugar, para, com vocês, trabalharmos, né, aquilo que me surpreenderá, assim como a vocês. Então, com muito respeito, com muito amor no coração, de coração aberto, para que a gente possa desvendar esses mistérios da vida que nos reuniram, religaram e que principalmente me reconectaram profundamente com a minha origem, porque eu fiz o movimento de iniciar as comissões de direito sistêmico no estado de Santa Catarina, que me acolheu lindamente por longos 21 anos. Eu falo que eu fui para Florianópolis adultecer, curar minha criança ferida no útero, né? Porque a ilha é um útero. Então eu volto para minha cidade de origem, que é Agudo, do lugar da adulta, podendo olhar para o lugar onde mais me desafia, né? Porque foi aqui que a minha criança experimentou a primeira noção de vida e de mundo. E não dá para negar que cada um de nós tem uma criança que, em alguma medida, se sentiu ferida, seja porque ficou muito tempo sem que os pais tivessem trocado sua fralda, que isso gera um registro no nosso campo de abandono, de rejeição, e que a gente não tem como elaborar isso, porque a gente é bebê. Então não dá para negar que tudo isso faz parte. Então é essa integralidade dos nossos eus, das nossas sombras, dos nossos lugares, e o convite para que a gente possa, do lugar do adulto, do aqui e agora, nesse estado de presença, que me tocou profundamente, e que nada do que eu havia planejado falar sempre é assim,
aconteceu, né? Porque a necessidade e o convite é justamente nós olharmos e acolhermos em nosso coração. É o convite também que a gente já faz para esse momento emblemático que a cidade está nessa travessia, né? De acolhermos todos. Tudo isso faz parte, tem alguma razão, que nós somos muito pequenos diante do mistério da vida, para de fato desvendarmos e alcançarmos, mesmo que com todos os princípios, todos os conhecimentos, os saberes, jamais alcançaremos a grandiosidade dessas almas que se colocaram a serviço de nós, nesse lugar, naquele momento, naquele dia, naquele horário, e tantos outros por desvios da própria vida, não estiveram naquele lugar. Então, minha profunda honra, meu profundo respeito a todos, né, que é a nosso serviço com certeza, até para permitir que agora possamos trabalhar esse impulso da vida com muito mais força, reconhecendo, mesmo durante uma pandemia, o quanto ainda as pessoas estão distanciadas de si e da certeza de que existe uma inteligência sistêmica, algo que é muito maior, uma consciência do maior, que tudo rege e guia, e nós somos aprendizes dessa escola da vida. Muito obrigada mais uma vez, estou aqui emocionada de estar fazendo parte desse momento, e mais uma vez obrigada, professor Paulo, professora Angelita, pela acolhida, quem eu conheço hoje, doutor Juliano, que eu tive a oportunidade de conhecer justamente na universidade, e a Vanessa, que é minha amiga de longa data, né? Quiçá quantos universos já atravessamos juntas. Angelita, falo eu, depois tu encerra, ok? Expressamos nossa imensa gratidão por termos partilhado desse momento tão importante, com a presença de pessoas assim tão qualificadas e que muito podem contribuir a todos nós e ao mundo jurídico e ao mundo acadêmico, especialmente aos nossos alunos. Agradecemos a essa conspiração de que nada é por acaso, a proximidade com o Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, que nos permitiu conhecer Vanessa, que nos permitiu trazer o Juliano um pouco mais próximo da gente, né? E nos permitiu, Angelita e eu, estarmos aqui em nome dos professores dessa instituição e da própria instituição e dos alunos, agradecendo esse valioso momento que nós nem mensuramos aqui e agora o quanto ele renderá. Tudo que fizeram frutificará, tenham certeza, e nós estamos assim felizes por participarmos desse processo e desse início. Então, Eunice, que a nossa relação com o Instituto seja profícua, que nos dê muitos frutos e que possamos transmiti-los a todos que participam da universidade, os professores, os alunos, a própria instituição, aos convidados, todo o ambiente jurídico e a comunidade que tanto necessita da gente. Espero que vocês sejam sempre abençoados e continuem trabalhando com este intento, com este coração, sempre sintonizado com valores tão nobres e maiores que nos levarão a um novo mundo, a um novo modelo de jurisdição. E é pelas mãos de vocês, com certeza, que nós conseguiremos isso. Então, para nós é muito gratificante estarmos aqui participando desse momento, embora sejamos assim uma pecinha muito pequena nisso, mas nos honra muito termos participado e proporcionado isso, e que seja bastante profícua a nossa relação com a instituição, e por certo será. Angelita, então obrigado ao Juliano, obrigado, Vanessa, foi um prazer conhecê-la, né? Angelita e Eunice, estaremos juntos. Angelita, por favor, agora tu faz a tua fala, e a gente encerra agradecendo o empenho de todos, a dedicação, a paciência de todos por estarmos aqui nesse momento assim, de final de tarde, já cansados, né? E depois de um longo expediente aí, como Juliana e Vanessa e Eunice. Vai lá. Muito bem, então. Eu é que agradeço. Enquanto o Ferroni falava aqui, eu já estava bolando na minha mente uma ideia de a gente fazer esses encontros, né, com esse mesmo grupo, inclusive uma vez por mês, daqui a uns tempos, apelidando isso de conversas sistêmicas, e cada vez
trazer uma pauta, né, que fosse interessante transformar isso num projeto, e já imaginei vários projetos. A mente da gente não para, né? Então, eu fico muito feliz assim de estar aqui nesse primeiro encontro também, dessa parceria estabelecida. Eu fui lá entrar no site do... vou compartilhar, inclusive, aqui com o pessoal, o site do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, né, o qual a gente está trazendo essa, né, publicizando essa parceria nesta data, então que fique historicamente registrado esse 9 de dezembro de 2021, em pleno, né, em plena finaleira do júri mais, digamos que, eu diria que dorido, mas em que mais as pessoas, belicoso, ele tá um júri difícil, né? Que há muito mais guerra do que paz ali dentro, há muito choro, há muita emoção, há um peso em cada pessoa que a gente conversa sobre isso, especialmente aqui na cidade de Santa Maria. Então, essa é uma bela data que o Ferroni escolheu para que a gente se reunisse e desse início a esse trabalho muito legal, que espero que agregue muita gente, acadêmicos, comunidade. E agora, né? E isso é uma tudo que vem, acho que todo tempo ruim ele vem para agregar. Então, isso é o que fica de bom da pandemia. E agora a gente pode se encontrar sempre aqui, né, nesse espaço, que é um espaço simbólico, é um espaço, né? Nós somos os grãozinhos de areia aqui no meio do espaço e a gente vai contribuir para deixar alguma coisa legal para o direito, na prática, melhorar. Muito obrigada, gente. Tenham uma boa noite e agradecemos muito que vocês participaram. Um abraço para o doutor japonês que nos deixou, né? Se foi lá para outra reunião, e ficamos muito felizes. Agradeço também ao meu monitor, o Rodrigo Job, que ajudou aqui na organização, a Emanuela, né, aluna. Essa reunião ela não foi muito publicizada por ser um momento inicial, mas alguns alunos, a professora Ângela Araújo da Silvêndola, da Universidade Federal de Santa Maria, também estava aqui presente, a Cristina Alves Pereira, que trouxe muito, né, comentários, a Mara Barose, a Silvia Von Tobel, Débora Visotto, Laura Bittencourt, Rodrigo Marinho, Roberto Bevilacqua Filho, professora Franciele Agni Tibuch e Liz Batista, as pessoas que estiveram aqui com a gente nos comentários hoje. Um grande abraço e encerro a reunião. Tchau, gente. Obrigada mesmo. Obrigada também, aproveito para registrar o meu carinho a toda a equipe do EBDSist e todos os professores, e tenho certeza que vamos fazer muitas coisas lindas juntos. Juntos somos mais fortes. Um beijo. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Boa noite.